Boa tarde a todos. Retomando a pauta da manhã do dia 16 de julho de 2020, faltaram ainda serem julgados 5 processos. O item 78, 79, 80, 81 e 82. Presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcanzanin, Nelson Quicha, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Passo a palavra para relatar o item 79, vamos fazer uma pequena inversão na pauta. O item 79, conselheiro Carlos André. Bom, presidente, boa tarde. Como eu pedi essa inversão, porque os itens 78 e 79 são do mesmo contribuinte, tratam da mesma matéria, do mesmo período, sendo que o 79 é imposto de renda e o 78 é contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, a matéria é a mesma, né? E os elementos de prova são os mesmos, e a decisão será a mesma, né? Bom, então, aqui é um pedido de ressarcimento, restituição, final 9354, que o contribuinte formalizou crédito de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, código 0220, relativo ao quarto trimestre de 2006, no valor de R$ 121.280. Né? O crédito foi utilizado na declaração de compensação para os débitos que estão listados aí nessa planilha. A Delegacia de Recife emitiu despacho decisório indeferindo, né, deferindo parcialmente o crédito, deferindo 15.176. A razão do indeferimento do restante foi que o DARF apontado como origem do crédito havia sido parcialmente utilizado para quitar o débito de R$ 106.103,34 de imposto de renda relativo ao quarto trimestre de 2006, ao próprio quarto trimestre de 2006. Né? Bom, então, diante da decisão parcialmente favorável, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade. Né? Tá aí transcrito para um trecho da manifestação, né, em que a contribuinte diz ali: isto ocorreu pelo fato de, neste período, ter solicitado como crédito a compensação do valor integral pago do imposto de renda, código 0220, do quarto trimestre de 2006, R$ 121.280, para quitação do próprio IRPJ, código 020, do quarto trimestre, no valor de R$ 106.103,34, e compensação do IRPJ, código 0220, do primeiro trimestre de 2007, no valor de R$ 15.176,85. Né? Eu não sei bem por que eles fizeram isso, mas essa é a questão posta. Né? Por isso, concordamos com o valor reconhecido no crédito de R$ 15.176,85, que é o do primeiro trimestre de 2007. Né? Veja que era 106 do quarto trimestre de 2006 e 15 mil do primeiro trimestre de 2007. Né, que foi o valor reconhecido pela delegacia. Né? Então, ele diz: por isso, concordamos com o valor reconhecido do crédito de 15.176, uma vez que este é o valor correto do pagamento a maior. Porém, não concordamos com a utilização deste crédito para compensação com IRPJ 0220 do quarto trimestre de 2006, pois este imposto está pago. Ressalta-se pago a maior conforme a cópia de DARF. Por este motivo, o contribuinte entende que o crédito, no valor de 15 mil, já devidamente reconhecido, deve ser compensado com o IRPJ, código 0220, primeiro trimestre de 2007. Olha a confusão. Né? Bom, para instruir a manifestação, juntou a DCTF, no qual se pode observar que o débito de R$ 106.103, relativo ao IRPJ do quarto trimestre de 2006, havia sido regularmente declarado. Então, não trata aqui de mudar o valor do débito na DCTF. Né? Em primeira instância, foi julgada improcedente, está aí o acordo.
né? Então, não há como acatar a pretensão da interessada, porque não há na legislação previsão de exclusão do débito da DECOMP. Essa é a questão. Após a decisão administrativa, quer porque a DECOMP tem efeito de confissão de dívida, não restou comprovado, mediante elementos de escrituração, e o valor total do débito apurado e o alegado erro na transmissão da referida declaração. Então, inconformado, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Neste, rebateu as conclusões da DRJ, destacando que, em verdade, havia cometido um erro de fato no preenchimento do PERDECOMP, ao declarar em duplicidade o débito de RPJ do quarto trimestre de 2006, no valor de R$ 106.103. O erro residiria justamente em pedir a compensação de um débito que havia sido pago exatamente com o DARF em questão. Como, aliás, havia sido evidenciado pelo próprio despacho decisório. E surgiu também contra a exigência de comprovação da apuração do débito de IRPJ. Passando ao voto. Então, a questão posta para análise é bastante objetiva. Salta aos olhos que o débito de imposto de renda do quarto trimestre de 2006, do valor de R$ 106.103,34, que a contribuinte pretendeu compensar por meio da DECOMP em questão, já havia sido regularmente declarado em DCTF e pago exatamente com o DARF, que ela apontou como origem do crédito. Evidente. Não há como interpretar os fatos de forma diferente daquela defendida pela recorrente. Ao proceder ao pagamento do débito de RPJ do quarto trimestre de 2006, valor de R$ 106.000, a contribuinte recolheu efetivamente 121. A diferença de R$ 15.176,85 corresponde exatamente ao débito de RPJ do primeiro trimestre de 2007. O erro de fato, sobejamente demonstrado no presente processo, não pode levar a uma situação de impossibilidade de correção por meio do processo administrativo. Tal impossibilidade levaria ao paradoxo de se cobrar em duplicidade um débito extinto pelo pagamento. Aí eu trago alguns julgados nesse sentido. Parece-me também descabida a exigência de comprovação do efetivo débito de R$ 106.000 no quarto trimestre de 2006. Tinha sido aventado pela DRJ, pois o valor do débito de RPJ nunca esteve em discussão nesse processo. Não é demais lembrar que a própria fiscalização havia asseverado que o DARF de R$ 121.280 havia sido parcialmente utilizado para quitar, justamente, o débito de 106. Não houve nenhum questionamento da autoridade fiscal acerca da apuração do débito. Também não me parece adequado argumentar que não há possibilidade de revisão do débito declarado em duplicidade na DECOMP, pois o parecer normativo número 8 prevê essa possibilidade. E eu trago aqui a ementa do parecer normativo. Procedendo-se a retificação de ofício do débito de IRPJ do quarto trimestre de 2006, no PERDECOMP, resta o débito do primeiro trimestre de 2007, que foi aquele crédito que já foi reconhecido desde o início pelo despacho decisório. Certo? Contudo, vale destacar que o PERDECOMP hora sob exame foi enviado em 29/10/2009. Portanto, somente nessa data tem-se a compensação do débito de RPJ do primeiro trimestre de 2007. Sobre o débito de RPJ, deve incidir juros e multa de mora, assim como o crédito por pagamento indevido também deve ter seus acréscimos legais. Não é demais lembrar que, embora o crédito em questão seja anterior ao débito que se pretende compensar, a compensação ocorre na data da transmissão do PERDECOMP. Assim, a unidade de origem da RFB deve proceder à imputação proporcional. O que eu estou dizendo aqui? Tudo bem, aquele débito de 106 realmente deve ser excluído do PERDECOMP, porque ele já foi declarado no DCTF, não tem que declarar novamente na DECOMP. Mas os 15.000 de crédito que ele reconheceu, esse encontro de contas é lá na data da transmissão do PERDECOMP. Portanto, você tem que fazer a imputação proporcional, vai ter multa. Você vai ter multa sobre esses 15.000 no débito. O que vai fazer com que nem todo o débito seja satisfeito com o crédito que ele colocou na DECOMP.
Então, a imputação proporcional também vem sendo acolhida por este Conselho Administrativo, conforme pode observar nos seguintes julgados, trago alguns julgados nesse sentido. Assim, eu voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que o presente processo seja remetido à unidade de origem, para que esta, nos termos do parecer COSIT número 8, possa efetuar a retificação de ofício do débito de RPJ do quarto trimestre de 2006, que foi declarado em duplicidade, e alocar o crédito reconhecido de 15.176 ao débito remanescente de RPJ do primeiro trimestre de 2007, com imputação proporcional nos termos da fundamentação. Vejam que há uma pequena diferença, porque hoje pela manhã nós votamos um em que nós mesmos aqui cancelamos o débito na DCT, na DECOMP, declarado na DECOMP. Se for esse o entendimento da turma, eu posso alterar o voto nesse sentido, em que nós decidimos aqui pelo cancelamento, mas, de qualquer forma, deve retornar para que a delegacia de origem faça essa imputação proporcional, tendo em vista que o crédito, o encontro do débito com o crédito se dá no momento posterior. Eu voto, presidente. Muito bem. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida para tirar, conselheiro? Presidente. Ô, Camerano. Doutor Carlos, aquele 15 mil que foi reconhecido lá foi na DRJ, no despacho mesmo? Esse 15 mil era o débito de primeiro trimestre de 2007, né? Isso, exatamente. Esse 15 mil, ele está dentro daquele 128, 121, sei. 121 mil, sim. O 121 mil é de 106 mais 15. Isso, o 106, eles estão dizendo que existe o débito. E aí o 15 já foi reconhecido, né? É isso? Sim, exatamente. A DRF disse, olha, esses 15 mil aqui você tem direito, porque o DARF era de 121 mil. Isso. Né? Só que esses 121 mil, 106, ele pagou o débito de declarado no DCTF. Isso aí tá certo, líquido. Isso. Aí a própria DRF disse, bom, então você só tem 15 mil. Isso. Né? Aí ele se deu conta de que ele tinha declarado novamente o débito. Porque o que ele deveria ter feito? Olha, eu paguei 106 mil com DARF de 121. Faço um PER de 15 mil e peço a compensação do débito do primeiro trimestre de 2007. Ele tinha que ter feito um PER de 15 mil, e não de 120 mil. É porque o débito lá que foi pago com atraso de 2007, primeiro trimestre. A DECOM foi depois do vencimento do débito, né? Exatamente. Ah, tá ok. Ok. Então tem mais dúvida não, presidente? Mais alguém? Passar a votação então, doutor Camerano. Como a gente tinha feito no anterior, né, doutor Carlos? Se quiser cancelar o débito por aqui, mas o próprio parecer já está dizendo para a unidade de origem cancelar, também não vejo problema deixar para a unidade de origem. Acompanhe o relator. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutora Luciana. O relator, presidente. Doutor Nelson. Voto com o relator, presidente. Doutora Letícia. O relator, presidente. Doutor Eduardo. Eu também, presidente, acompanho. Também acompanham. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento parcial ao recurso voluntário e depois eu vou acertar essa redação, tá? Essa redação do dispositivo, para mim, ainda não está fechada. Então, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o presente processo seja remetido à unidade de origem da Receita para que esta, nos termos do parecer COSIT número 8, de 2014, possa efetuar a retificação de ofício do débito do RPJ do quarto trimestre de 2006, valor de 106.103,34, que foi declarado em duplicidade,
e alocar o crédito reconhecido de 15.176,85 ao débito remanescente de RPJ do primeiro trimestre de 2007, com imputação proporcional nos termos da fundamentação, tá? Eu vou inverter aqui algumas coisas depois, porque eu quero dar o provimento parcial, mas eu quero dizer qual é o provimento que eu estou dando, imediatamente após eu declarar o provimento parcial, tá? Não é o que está constando aqui do decision, na forma como está escrito o decision, tá? Depois eu submeto a vocês quando vocês verificarem a ata, ok? Essa mesma decisão vale para o item 78, tá? Isso, presidente, só para informar, né, os conselheiros, no item 78 é um PER de pagamento indevido a maior de contribuição social relativo ao quarto trimestre de 2006, aí os valores são 40 mil, que seria o débito do terceiro trimestre, do quarto trimestre de 2006, e 4 mil do primeiro trimestre de 2007, a situação é exatamente a mesma, e eu estou propondo exatamente a mesma solução. Ok. Muito bem. Passemos, então, aos itens 80, 81 e 82. Esses três, dos quais eu sou o relator, tá? Construtora Paulo Mauro, Limitada. Esses três processos, a decisão é no mesmo sentido. Ou seja, eu estou negando o provimento ao recurso pelo mesmo motivo, por conta da carência probatória apresentada ou trazida aos autos pela recorrente. Tá? Vamos iniciar, então, pelo item 80. O 80 e 81 são idênticos, só muda o tributo. Tá? São relativos ao mesmo período de apuração, o pagamento indevido, só muda o tributo. Um é CSL, o outro é IRPJ. O 81, o 82 é que tem uma pequena diferença, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Mas essa pequena diferença é só em razão do pagamento indevido alegado pelo contribuinte. Então, vejamos. Construtora Paulo Mauro, processo 10.880.689.945.2009.07. Bom, aqui trata de um pedido de restituição e compensação, onde o contribuinte indicou como crédito um pagamento indevido a maior de RPJ relativo ao período base de 2006. Pagamento esse realizado em 28 de fevereiro de 2007. Tá? A DERAT São Paulo não reconheceu a existência do direito creditório porque esse pagamento havia sido alocado para o próprio débito conforme a DCTF entregue pelo contribuinte. Então, o pagamento foi alocado ao débito que estava informado na própria DCTF. Por isso, não encontrou, não conseguiu verificar nenhum pagamento indevido nesse caso. O contribuinte, não satisfeito com a decisão, apresenta a manifestação de conformidade e alega que o crédito requerido na perda de conta possui como origem informação equivocada consignada da DCTF, ou seja, um erro cometido por ele na apuração do débito e na informação prestada via DCTF. Tá? E que essa diferença teria sido sanada por uma declaração retificadora, transmitida em 5 de novembro de 2009, ou seja, após a análise do despacho decisório, a emissão do despacho decisório. E ele juntou, na fase de manifestação de inconformidade, tão somente o DARF, de folha 65, e a DCTF retificadora. A manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia de Julgamento de São Paulo, SP1, e o recurso da contribuinte foi considerado improcedente. Tá? Deixe-me ver aqui. Bom, tinha aqui... foi considerado improcedente. Bom, não satisfeita, ela apresenta o recurso voluntário. E o que ela alega no recurso voluntário?
E o valor devido inicialmente declarado era de 909.095,14, tá? Valor integralmente recolhido em 28 de fevereiro de 2007. Após a retificação, a nova apuração e a retificação da DCTF, esse montante teria sido diminuído gerando um crédito de 210.425,30. Isso palavras da própria recorrente, tá? Como vocês vão ver mais adiante, o crédito não é de 210 mil. Então, aqui já começa o erro da recorrente. O crédito, na realidade, é de 204.395. Seria esse valor indevido. Tal diminuição teve como causa a identificação pela recorrente da indevida inclusão na base de cálculo do RPJ de receitas de permuta sem torna de imóveis. É uma construtora. É uma construtora que teria feito permuta de imóveis, inicialmente teria somado na sua apuração da base de cálculo do tributo o valor relativo a essa permuta e depois, e como ela é optante pelo lucro real, verificado o erro, ela teria retirado da base de cálculo e apurado a diferença do imposto. Tá? O que mais? Junto aos autos, no recurso voluntário, instrumento particular de compromisso de permuta de bens imóveis sem torna, o razão contábil da conta provisão e RPJ a recolher, cópia da ficha doseada das DPJ 2007 e 2006 e a DCTF retificadora. Tá? Esse é o relatório do essencial. Vamos ao voto. Como vimos no relatório, podemos confirmar na leitura do recurso voluntário, a contribuinte traz em seu recurso novos argumentos em relação à impugnação. No caso, a manifestação de inconformidade. Tais argumentos dizem respeito à origem do crédito que alega possuir. Em apertadíssima síntese, aduz que o crédito teria origem em nova apuração, realizada em relação ao RPJ do ano calendário de 2006. Haja vista que teria incorrido em erro ao incluir no resultado do respectivo exercício receita proveniente da operação de permuta sem torna de bens imóveis. Cita a instituição normativa número 107 de 88, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas e do lucro imobiliário das pessoas físicas nas permutas de bens imóveis, especialmente por seu item 2.1, que eu reproduzo aqui. Essa turma tem por regra, no processo de restituição e compensação, admitir e apreciar alegações e provas trazidas em sede de recurso voluntário que não têm sido objeto de análise nas fases processuais anteriores, aplicando o mesmo princípio da verdade material aduzido pela recorrente em sua petição. Isso porque considera que o processo de restituição e compensação apresenta características distintas dos autos que tratam da exigência de crédito tributário, por força de sua própria dinâmica processual. Entretanto, também é regra, no caso dessa turma, que o recurso voluntário seja inteiramente capaz de suprir as deficiências probatórias já enfrentadas nas fases anteriores de apreciação do pedido de restituição. Na grande maioria dos casos, o próprio acordo de manifestação de inconformidade traça o caminho exato para que a requerente comprove de forma absoluta o seu direito creditório. No caso desse processo, não foi diferente, se não vejamos a manifestação da DRJ-SP1 no acordo recorrido. E aí eu reproduzo a manifestação da DRJ. A citação acima é importante para demonstrar que a decisão recorrida não pautou suas conclusões apenas no fato de que a DCTF retificadora teria sido apresentada após a edição do despacho decisório. Ao contrário, deixou bem claro que tal condição poderia ser superada se restasse comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, o erro de fato cometido na declaração original apresentada. Tá? No caso deste processo, a recorrente juntou aos autos para comprovar suas alegações instrumento particular de compromisso de permuta de bens imóveis sem o pagamento de torna. Por razão, eu já citei para vocês os documentos que foram arrolados no recurso. O mérito do recurso trata de evidenciar o erro cometido pela contribuinte, ao considerar como receita, na apuração do resultado tributário do ano calendário de 2006, o valor decorrente da operação de permuta de bens imóveis, sem o recebimento de torna, realizada conforme o contrato de folhas tais. Esse erro seria a origem do crédito requerido. A alegação de que o valor do imóvel dado em operação de permuta sem o recebimento de torna não deveria ser computado no resultado tributário é correta, tratando-se de pessoa jurídica optando pela sistemática do lucro real. Quanto a isso, não se discute. Ocorre que os documentos juntados aos autos não conseguem ser eficazes em comprovar que a origem do crédito pleiteado é decorrente da citada operação de permuta. A primeira pergunta que vem à cabeça é: qual teria sido o valor excluído da apuração do lucro real para se chegar ao crédito de 204.395,63? Uma segunda pergunta
paira no ar. O valor excluído da nova apuração do lucro real guarda correspondência com o valor da operação de permuta? Eu faço essas perguntas porque, em momento algum, o contribuinte traz aos autos um demonstrativo dessa nova apuração do lucro real daquele período, tá? Do período de 2006. A recorrente cita o custo contábil dos bens dados em permuta para quantificar o seu valor de alienação, mas não demonstra o referido valor. Faz menção tão somente ao valor estipulado no contrato de permuta, que era de R$900 mil, atribuído para fins fiscais. Mesmo não sendo sua responsabilidade, haja vista que não consta do recurso um demonstrativo de cálculo do crédito pleiteado, este conselheiro fez um esforço, a partir dos poucos documentos juntados aos autos, ficha 12A da DPJ, para verificar se a dedução de R$900 mil da apuração, e aí eu estou atribuindo R$900 mil ao próprio custo do imóvel, tá? É o custo que ele teria que deduzir. Para verificar se a dedução de R$900 mil da apuração do lucro real redundaria em um crédito passivo de restituição no importe de R$204 mil. Entretanto, seu esforço foi em vão. O meu esforço, no caso, né? Pois não conseguiu chegar no referido valor. Assim, faltou a recorrente juntar aos autos, primeiramente, um demonstrativo de apuração do crédito. Também faltou juntar aos autos cópia dos livros Razão e Diário, que evidenciassem os lançamentos efetuados em relação à respectiva operação de permuta. Tais lançamentos deixariam claros os valores envolvidos, principalmente o custo contábil dos imóveis dado em permuta, sua baixa da contabilidade e o ingresso do bem recebido. Nada disso consta dos autos. A própria ficha 12A da DPJ 2007, que conteria os valores originalmente declarados, não merece fé. Percebam, no seu cabeçalho, as folhas 3, 3 e 5, que referido documento refere-se a DPJ 2006, ano calendário 2005. Aqui estamos tratando da DPJ 2007, ano calendário 2006. Também não acrescenta nada a razão contábil da conta provisão e RPJ a recolher, folhas 333, emitido em 5 de dezembro de 2011, e que reflete tão somente o imposto que seria o correto, mas não é capaz de demonstrar a sua correção em relação ao valor originalmente apurado. A decisão recorrida foi muito clara ao estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria necessidade de comprovar o erro cometido na apuração do RJ com a apresentação dos registros contábeis e fiscais competentes, acompanhados da documentação hábil, para infirmar o motivo que teria levado a autoridade fiscal a indeferir o pedido de restituição e homologar as compensações declaradas. Como vimos, a recorrente não se desincumbiu de apresentar as provas de suas alegações. Por todo exposto, mantém integralmente por seus próprios fundamentos o decidido no acordo da COR e nega o provimento ao recurso voluntário. Eu coloquei aí para vocês, na pasta T, também todos esses documentos para que vocês, se vocês quiserem, podem dar uma olhada e facilitar a pesquisa, tá? Dos 3 processos. Havendo alguma dúvida, estou aberto aí. Não havendo, conselheiro Camerano. Senhor presidente, era uma prova muito fácil de ser trazida aqui aos autos. Muito fácil. É uma prova difícil de ser conseguida, de ser mostrada. E ele desperdiçou todas as oportunidades que teve. Eu voto com o relator. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Eu voto com o relator. Só queria fazer um pequeno comentário. Me custa acreditar que a Receita Federal ficou tantos e tantos anos com essa sua normativa dizendo uma impropriedade, né? Dizer que não há resultado nessa operação de permuta no lucro real, um erro crasso, que não sei se a IN já foi revogada, mas já foi superada pela nova legislação, que reconhece o ganho e apenas difere a tributação, mas um erro, assim, muito grande da Receita em dizer que essa permuta não tem resultado. Doutora Luciana. Relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Voto com o relator também, presidente. Muito bem. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O mesmo decisão vale para o item 81. Ok?
Vamos ao item 82, então. Vamos ver o que o item 82 tem de diferente. 82 é o número 3 ali na pasta, né? Isso. Então, também, pedido de restituição, pagamento indevido ao maior de estimativa de RPJ relativo ao período de operação de março de 2005. Aqui é a estimativa, tá? Aqui é pagamento de estimativa, período de apuração de março de 2005. Pagamento realizado em 29 de abril. A Aderato São Paulo não reconheceu a existência do direito creditório sob a alegação de que o pagamento dito indevido a maior teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, conforme o declarado na sua DCTF. E resignada com o indeferimento do pedido, a recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, onde alega que o crédito requerido na PERDECOM possui como origem informação equivocada na DCTF também. Tal diferença teria sido sanada pela competente declaração retificadora, transmitida em 28 de abril de 2009, junto ao DAF, folha 71, e a própria DCTF retificadora. Manifestação de conformidade foi apreciada pela DRJ São Paulo, que indeferiu o pedido, e indeferiu sob os seguintes fundamentos: a impossibilidade de retificação do DCTF após prolatado do despacho decisório. 2. A impossibilidade de aproveitamento de crédito apurado em decorrência de pagamento devido ao maior de estimativa. E 3. Deficiência probatória do direito alegado. Não satisfeita, ela apresentou o recurso voluntário, onde apresenta os seguintes argumentos. Preliminarmente, aduz a recorrente que o acordo recorrido teria inovado em seus fundamentos ao adotar tese divergente para negar provimento à manifestação de inconformidade em relação às razões pedidas pelo despacho decisório que indeferiu o crédito pleiteado. Refere-se à questão da impossibilidade de aproveitamento de crédito apurado em decorrência de pagamento indevido ao maior de estimativa. Tá? No mérito, aduz primeiramente que a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório não poderia obstar o reconhecimento do seu direito ao crédito. E tenta explicar a origem desse pagamento a maior indevido, dizendo que tinha apurado inicialmente, para o mês de março de 2005, um IRPJ pagar a título de estimativa de R$ 74.948. Ao verificar que teria calculado equivocadamente o lucro real do respectivo período, refez os cálculos e identificou o montante devido em R$ 70.169, ou seja, apurou R$ 4.700 aí de crédito. Junto aos autos das planilhas de folhas 220, 221, 225, 226. Balancetes analíticos de folhas 222, 224, 227 e 229. O razão contábil da conta IRPJ estimativa a recolher, nas folhas 232, cópia da DCTF retificadora. Vamos, então, ao voto. Como vimos no relatório, podemos confirmar na leitura do recurso voluntário, a contribuinte traz em seu recurso novos argumentos e novos elementos de prova em relação à impugnação. Facilmente argui a nulidade da decisão recorrida, que teria inovado em seus fundamentos para negar provimento, conforme eu já coloquei para vocês. Em que pese o despacho decisório, aí é eu falando, tá? Em que pese o despacho decisório não ter contemplado a tese de que era incabível a restituição de estimativas paga maior ou indevidamente, o fundamento por ele adotado era suficiente para negar o pedido de restituição. Haja vista que a análise se deu com base nas informações prestadas pela própria contribuinte à época do pedido. Além do mais, este não foi o único fundamento adotado pela decisão recorrida para negar provimento à manifestação de conformidade. Contribuíram para a referida denegação o fato de a DCTF retificadora ter sido apresentada após a análise do despacho decisório e a completa ausência de provas juntadas aos autos até aquele momento processual, da análise da manifestação de inconformidade. Por essas razões, nego o provimento ao pedido de nulidade da decisão recorrida. Já que estamos falando de pagamentos efetuados a maior ou indevidamente, de estimativas mensais, cabe ressaltar que a referida espécie de débito é sim passível de restituição. E aí eu cito a súmula 84 do CARF. Desta forma, de acordo com a jurisprudência consolidada desse tribunal,
acima colacionada, não resta dúvida de que tal fundamento para negar o crédito pleiteado deve ser afastado. Como vimos anteriormente, a recorrente apresentou, junto ao recurso voluntário, diversos documentos que, ao seu juízo, seriam suficientes para caracterizar o pagamento realizado a maior, relativamente estimativo da RPJ do período de apuração de março de 2005. Repito, o rol de documentos que foram juntados. Essa turma tem por regra, nos processos de restituição e compensação, admitir e apreciar alegações e provas trazidas em sede de recurso voluntário que não tenham sido objeto da análise em fases processuais anteriores, aplicando o mesmo princípio da verdade material aduzido pela recorrente em sua petição. Isso porque considera que o processo de restituição e compensação apresenta características distintas dos autos que tratam de exigência de crédito tributário, por força de sua própria dinâmica processual. Entretanto, também é regra, no caso dessa turma, que o recurso voluntário seja inteiramente capaz, como eu coloquei na outra decisão, tá? De suprir as deficiências probatórias. E aí eu analiso a documentação que foi juntada aos autos. Bom, as planilhas de folha 220, 221 e 225 e 226, que ajudariam a demonstrar o cálculo da estimativa do RPJ antes e depois da retificação realizada pela contribuinte, estão praticamente ilegíveis. Apesar disso, o seu conteúdo poderia ser validado, porque eu fiz um esforço também para analisar essas planilhas e tentar suprir as deficiências delas dos valores que estavam meio apagados, tá? Então, apesar disso, seu conteúdo poderia ser validado em confronto com os balancetes analíticos de folhas 222, 224 e 227 e 229. Entretanto, o primeiro, de folhas 222 e 224, que apresenta os dados relativos ao novo cálculo, está incompleto. Eis que ausentes as contas relativas às receitas financeiras e às receitas não operacionais, o que inviabiliza a verificação da correção dos cálculos realizados pela recorrente. Também não acrescenta nada a razão contábil da conta IRPJ estimativa a recolher, folha 232, emitida em 5 de dezembro de 2011, e que reflete tão somente o imposto que seria o correto, mas não é capaz de demonstrar a sua correção em relação ao valor originalmente apurado. E aí repito aquele parágrafo que diz que a decisão recorrida foi muito clara, estabeleceu o caminho, etc., tal, que deveria perfilhar a recorrente para provar o seu direito, né? No caso, haveria necessidade de comprovar o erro cometido na apuração da estimativa com a apresentação dos registros contábeis fiscais competentes acompanhados de documentação API, para informar o motivo que teria levado a autoridade fiscal a indeferir o pedido de restituição e não homologar as compensações. Como vimos, a recorrente não se desincumbiu de apresentar as provas e suas alegações, não tendo sido diligente o suficiente para demonstrar inequivocamente o seu direito. Por todo exposto, voto por afastar a lição de unidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso. Esse é o voto. Alguém tem alguma dúvida? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator. Doutor Nelson. Acompanho o voto do relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Com o relator. Eu, obviamente, voto com o relator também, né? Então, temos aqui, por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Bom, fechamos, então, a pauta do período da manhã do dia 16 de julho. Eu peço a Janaína que pare a gravação para que a gente possa dar início aos trabalhos do período da tarde.